com o tema de religião e direitos humanos. Dessa forma, eu vou passar a palavra para o professor Junô, que vai iniciar a reflexão na noite de hoje. Professor Junô, o senhor está com a palavra. Boa noite, eu quero cumprimentar Fábio, em nome de quem eu agradeço aos organizadores deste evento, dizer que com muita alegria e carinho sou integrante do núcleo, não é? E estamos juntos nessa caminhada. Agradecer ao Flávio, não é? Que eu estou sendo agora, certamente teremos uma bela contribuição, não é? Pedir licença aos amigos e às amigas, todos e todas que aqui estão, para que eu possa trazer uma reflexão despretensiosa, porém que tem como objetivo instigar o debate. Então, me permitam, eu vou fazer uma apresentação aqui, tá? Que eu falo demais e aí eu tenho que me organizar mesmo. Então, quero pedir desculpa a Flávio, porque quando eu preparei esse material, era a Elizabeth que iria fazer a palestra. É isso, só hoje que eu soube, Flávio, que era você, tá? Eu começo tentando dizer para vocês qual é o meu lugar de fala, não é? Afinal de contas, quem é este que fala para os amigos e as amigas sobre religião e direitos humanos, não é? Então, dizer que eu sou um cearense de Juazeiro do Norte, eu cresci entre os benditos do meu Padim Cisso, num cenário de muita gente pobre, das Alagoas, da Paraíba, de Pernambuco, de todo lugar do Nordeste e de fora dele, não é? Em procissão, em romaria, buscando alcançar um milagre nos duros anos da ditadura militar e da efervescente indústria da seca. Não custei muito a entender que o verdadeiro milagre era a resistência, a luta solidária daquele povo por uma vida digna e uma vida melhor, ainda que a grande maioria pensasse que isto se daria na vida após a morte. Mas estavam resistindo, tentando encontrar algum alento para suas vidas. Eu deixei-me seduzir primeiro pela arte, eu queria escrever coisas para vê-las interpretadas por grandes atores e atrizes, como fui vetado pelos meus pais. Depois eu me deixei seduzir pela espiritualidade salesiana. Conheci Dom Bosco fazendo o meu primeiro grau e me encantou a ideia de alguém que tinha uma espiritualidade da alegria, da arte, e que se devotava notadamente e principalmente à juventude pobre do seu povo. Entrei, então, na congregação salesiana, onde fiquei 10 anos, mas depois resolvi seguir minha vocação cristã fora da militância da vida religiosa, carregando os atravessamentos das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, do amor pela juventude mais pobre e do amor pela educação. Hoje eu sou cada vez mais convencido e me definindo como um cristão em diálogo, em contestação ao conservadorismo que graça, tanto do ponto de vista doutrinário, teológico, quanto das atitudes de pessoas que se entendem guardiã da sagrada doutrina e verdadeira religião. Se é possível falar assim, se não for uma premissa vazia, às vezes eu costumo me pensar como um cristão não institucionalizado. Falo como nordestino, como pai que sou de 2 filhas, avô de uma menina, professor e, em primeiro lugar, gente. Esse é meu credo, essas são as coisas que me afagam. Ser professor, ser pai e ser gente. Estou firmemente filiado à luta pela justiça, pela sociedade que cria oportunidades de igualdade, de solidariedade, por uma vida mais humana, pelos direitos humanos e por uma sociedade democrática. Bom, essa é a pessoa que vos fala. Quando eu pensei no tema da questão da relação entre a religião e os direitos humanos, primeiro eu não pensei em escrever uma tese, em fazer um tratado
preocupado em pronunciar uma fala teológica, ou sociológica, ou filosófica. Eu pensei em trazer contribuições para um debate que pudesse ser efetivo. Por quê? Porque é crescente a presença da religião ou do debate sobre a religião na sociedade pluralista de nossos dias. Nós vivemos uma pandemia dentro de um pandemônio. Esse pandemônio acentuou questões seríssimas como feminicídio, como violência doméstica, como abuso de crianças, e, enfim, questões de toda ordem. E esse feminicídio e esse pandemônio, ele deságua numa eleição que aconteceu no Brasil, onde a religião foi extremamente manipulada e utilizada a favor e em favor das elites conservadoras, notadamente aquelas sulistas e sudestinas. A meu ver, falar da temática religião e direitos humanos é, portanto, uma questão complexa, polêmica, conflituosa, pois cada religião tem preceitos, tem preconceitos, tem conceitos que, na maioria das vezes, entram em choque com questões como diversidade, multiculturalismo, questões focadas no ensino. Então, para mim, esse é um grande desafio. Todavia, quando penso a questão religiosa, quando sou instado a refletir sobre ela, eu firmo para mim que o lugar dessa reflexão é a história, é a sociedade, é a pessoa. Porque eu entendo que entramos na realidade política, na realidade da vida pública. O direito nasce a partir das nossas relações e interrelações pessoais e coletivas. A religião, ela é uma dessas realidades, é uma dessas realidades das relações que nós construímos, quer seja subjetivamente uma relação entre nós e o transcendente, uma relação entre nós e uma busca de filiação, uma busca de sentido, quer seja uma relação com o outro no mundo institucionalizado, pisando no chão da vida, no chão da história e tentando construir um projeto que é talvez primeiramente político. Assim, quando nós pensamos no reino de Deus, nós pensamos em justiça e paz. A condição da paz é a justiça. A justiça se instaura porque nós, homens e mulheres, nós pisamos no solo firme da nossa convivência, das nossas relações. Nós falamos em justiça porque nós conhecemos a violência. Nós falamos num código porque nós sabemos que coletivamente nós descobrimos uma norma básica da vida humana, que é uma vida solidária. Assim, o pensamento do direito e o pensamento da religião deve ser, a meu ver, um pensamento sempre crítico, um pensamento profético no sentido do anúncio e da denúncia. A religião, para ser autêntica, deverá focalizar o ser humano em sua complexidade, enquanto ser biopsicossocial. Nesse sentido, é possível analisar essa relação religião e direitos humanos desde várias perspectivas. Uma delas diz respeito com a questão da liberdade. O artigo 18º, artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica na liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como na liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinha ou em comum. Então, a pessoa tem o direito assegurado de crer ou descrer e de transitar entre experiências religiosas diversas. Essa liberdade também está garantida na Constituição Federal. E essa também é a liberdade de não exercer nenhuma religião. O artigo 5º da Constituição Federal assegura que todas as religiões são iguais perante a lei e
todas devem ser tratadas com igual respeito e consideração. A liberdade religiosa, assim, é um direito fundamental da pessoa humana, consagrada nas constituições dos diversos Estados democráticos e também nos principais tratados internacionais de direitos humanos. Assim, embora nós entendamos que a religiosidade é uma dimensão inerente à multidimensionalidade do ser, quando nós falamos em religião, nós entendemos que não se trata apenas de um direito natural ou de uma dimensão humana, sem força jurídica vinculante e sem força política. A liberdade religiosa, ela é uma conquista da sociedade política. Ela constitui parte importante da defesa da democracia e da república. Isso implica na garantia do Estado laico, pois em qualquer Estado democrático de direito, a liberdade religiosa, sendo crença ou não, deve ser defendida e entendida como um comprometimento de ordem jurídica com a essência das diferenças entre as pessoas, porque são essas diferenças que nos tornam igualmente humanas e que preservam legalmente a nossa dignidade. Nisto, de um lado, assinalamos o princípio da laicidade como inibidor de poderes públicos em assuntos religiosos. Do outro, é um impedidor do próprio Estado e de seus agentes de oferecerem algum tipo de privilégio a alguma religião específica no tocante à execução das políticas públicas. Assim, a concretização da laicidade estatal exige que os agentes públicos, que os poderes públicos sejam poderes que respeitem a diversidade religiosa, enfatizando a adoção de políticas que reforçam a laicidade estatal frente às questões religiosas. Uma outra questão dessa diversidade religiosa e dessa laicidade do Estado é o conflito. O conflito da liberdade religiosa está presente ao longo de toda a história da humanidade. E ele foi e é, ainda hoje, fator decisivo em muitas guerras, nas quais milhares de pessoas perderam a vida. Apenas como exemplo, cito a noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, quando os católicos parisienses caçaram e mataram quase 3.000 protestantes. O massacre espalhou-se pela França inteira, deixando entre 10 e 30.000 protestantes mortos. Todavia, sabemos que o conflito nem sempre tem origem no desencontro entre lógicas sociais diferentes, ou seja, entre a racionalidade jurídica laica e a visão do mundo religioso. Cada uma dessas esferas sociais é um mundo complexo, onde se entrelaça uma variada gama de interesses, de razões, de práticas, de discursos e lógicas. Porém, no caso da esfera religiosa, o desafio sempre presente é o de evitar de que nessa se enxergue a lógica fundamentalista. Quanto à esfera do Estado, é bem verdade que há paradigmas e epistemologias que sustentam a conflitualidade como modo específico de como as forças sociais se relacionam, se mobilizam no espaço público. No que se refere à democracia, há vertentes de pensamento que concebem a luta por interesses de grupo, a disputa entre partidos, classes e estamentos como a mola propulsora da democracia. Quando nós pensamos nas crises das democracias, isso no mundo inteiro, quando nós pensamos no abate do pluralismo, o que acontece hoje entre nós, quando nós pensamos nos preconceitos de toda ordem, no racismo, no feminicídio, na transfobia, todo e qualquer tipo de preconceito,
nós deveríamos volver o nosso olhar aos pilares da democracia ocidental, porque ela tem como evento inaugural, possivelmente, a Revolução Francesa, o seu movimento de tricolor, com a bandeira dita de liberdade, igualdade e fraternidade. A questão é, onde ficou a fraternidade? Se inicialmente nós pensamos a relação entre liberdade e igualdade, na relação entre amigo e inimigo, na relação necessariamente de conflito, como se a legítima pluralidade do pensamento na esfera pública e que a interação dessa pluralidade no âmbito da política devesse necessariamente passar pelo conflito. Do outro lado, nós deixamos de lado a ideia da fraternidade, do frater, do cuidar do outro porque cuida de si, abre-se ao outro. Esse cuidado do outro, esse cuidado de si é uma atitude política primeira. A sociedade humana surge, organiza-se numa polis, porque necessita garantir a vida das pessoas. Uma outra questão ligada ao problema do conflito e das raízes diz respeito à presença das religiões no espaço público, pois há uma certa percepção de que essa representa um perigo, seja uma ameaça à laicidade do Estado, seja pelas manifestações extremistas e fundamentalistas. Devemos, em parte, dar razões a essas reservas de em relação à religião. Basta a gente lembrar muito, muito pequeninamente a história da educação no Brasil, desde a presença dos jesuítas, desde a presença dos católicos na Assembleia Nacional, dando os ditames de como devia se organizar a educação pública brasileira ou a educação das elites, e até a uma apetitosa, garbosa bancada evangélica hoje no Congresso Nacional, e nós estamos assistindo aí todo o conflito que há gerado pelo parecer do aviário Mendonça Filho, que foi guindado à condição de cuidador da educação. Ora, trata-se do lobo cuidando das ovelhas. Porém, há um outro ponto de vista a ser apreciado. É aquele que diz que, para uma sociedade plural e democrática, as religiões não são um problema. Ao contrário, ela possui uma importância muito grande, porque ela diz respeito à dignidade das pessoas. Por exemplo, ela respeita a questão da convivência humana, ela se refere à questão das relações entre os sujeitos. Mas o problema parece que fica como nós podemos colocar a religião no espaço público. Como já disse, temos hoje uma generosa bancada evangélica no Congresso Nacional de 72 deputados federais. Eu trago aqui uma palavra do professor Emerson José Sena, que ele diz o seguinte, abro aspas, é necessário compreender a relação entre religião e política diante do avanço de pautas regressivas e do neoliberalismo que ferem a educação pública, os direitos humanos, as minorias sociais e sexuais, o meio ambiente, a solidariedade e a previdência social. Segundo esse pesquisador, o Brasil possui um panorama social e político marcado pelo avanço de alguns grupos religiosos que se tornaram poderosos e avançam sobre o espaço público e político. Lamentavelmente, este cenário parece que faz-nos identificar a religião ou algumas formas de exteriorização religiosa necessariamente como conservadoras, retrógradas, como a manutenção do status quo de uma elite que não deseja a mudança. Trago aqui uma breve reflexão pensando na Escritura Sagrada, os testamentos que, a meu ver, testemunham os direitos. Está lá no Velho Testamento, sobretudo no Pentateuco,
não é? A limitação da temática dos direitos. Nos 10 mandamentos tem alguns elementos que podem apontar para os direitos humanos. Não matarás, o que implica ter vida como um bem inalienável. Não dirás falso testemunho. Guarda a relação com o reconhecimento, com a alteridade. Contudo, tudo é desconstruído no talião com a ideia de olho por olho, dente por dente. A questão do amor ao próximo é extremamente limitada, a meu ver, no Antigo Testamento. Mesmo entre as 12 tribos de Israel, a temática não parece expressar-se como direito. O regime patriarcal também não comporta tais relações, porque o que vale é a vontade do patriarca. Conhecemos que no Novo Testamento, Jesus trata Abá como paizinho, e está bradando o seu famoso grito: eu, porém, vos digo. Em inúmeras passagens, Jesus aborda essa temática do amor e vai para além, ao afirmar: amai os vossos inimigos. Nós teríamos passagens inúmeras. Colho agora brevemente a passagem do bom samaritano, onde Jesus mostra o que implica a caridade em movimento. Lembro-me da resposta oferecida quando indagado o que é a caridade feita, acolher o órfão, o estrangeiro, a viúva, ou seja, aqueles vitimados pelos horrores da guerra. Gostaria, com isso, de deixar algumas premissas conclusivas. A primeira delas é que a história testemunha que não é garantia esperar o respeito de um ser humano a outro, baseando-se apenas em convicções religiosas. As religiões, com suas pretensões de verdade e perfeição, podem colocar seus correligionários numa posição de suposta superioridade. Em nome de Deus, pessoas e livros foram queimados, guerras foram travadas, culturas foram apagadas, kamikazes se explodiram, a necropolítica se instalou em muitos governos. Uma outra premissa é que só é possível a signatária dos direitos humanos e, posteriormente, respeitá-los se nós afirmarmos, primeiramente, aquele direito fundamental que diz: todos nascem livres e iguais. Leiam aqui igualdade como diferença, como o direito de sermos diferentes. É esse pressuposto que faz com que uma pessoa não se coloque acima da outra, nem deseje subjugá-la. Somente essa convicção, não importando a que ética ela esteja atrelada, pode garantir que alguém trate o outro com justiça, empatia e solidariedade. Essa convicção é justamente a base para respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Além disso, não dá para esperar o respeito de que estamos falando a postura deontológica, como se houvesse um sentido racional universal já posto, ou seja, está escrito nas estrelas. Ainda não é possível pensar que uma cultura de paz e do respeito à dignidade ocorrerá de forma impositiva, em razão de códigos de proteção aos direitos e à cidadania. Acho que o que parece é que sobra a opção do contrato, por meio do qual, seus signatários, quiçá também eles cientes dos pressupostos dantes colocados, assumam o compromisso de respeitar integralmente a dignidade de qualquer humano. Em outras palavras, trata-se de uma escolha contratual e das pessoas pelo bem, para então desenvolver uma educação e uma cultura que forme as novas gerações de pessoas humanas alicerçadas nesses valores. Eu tenho dito e pensado que no sistema capitalista não há salvação, que na doutrina neoliberal não há saída. Como diz o povo simples, não existe almoço grátis. Nós precisamos construir alternativas, pensar fora da caixa, ou como diz o poeta,
pensar a terceira margem do rio. Com isso, eu quero terminar com o poema do Tiago do Melo, chamado Madrugada Camponesa. Me permitam declamar esse belo poema, onde ele diz: Madrugada camponesa, faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar a solidão. Agora vale a verdade cantada simples e sempre. Agora vale a alegria que se constrói dia a dia, feito de canto e de pão. Breve há de ser, sinto no ar, tempo de trigo maduro. Vai ser tempo de ceifar. Já se levanta o prodígio, chuva azul no milharal, estrela em flor feijão, estala em flor feijão. Um leite novo minando no meu longo seringal, no meu longo seringal. Já é quase tempo de amor. Colho do sol que arde no chão, lavro a luz dentro da cana. Minha alma no seu pendão, madrugada camponesa. Faz escuro, já nem tanto. Vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Finalmente, eu gostaria de dizer a vocês que quando eu fui organizar essa minha modesta fala, eu pensei muito num amigo meu que já foi para outras esferas, chamado Claudinho, um ex-aluno, aluno do mestrado profissional em filosofia, ele que me deu esse tecido, que eu fiz questão de vestir a camisa e tirar o retrato que eu mandei para botar no banner, que eu fiz questão de vesti-la hoje, não é? Era um homem de terreiro, um negro, um homossexual, um professor, um batalhador. E vejam vocês as coisas, eu não acredito em coincidência. Há algum tempo eu estou esperando esse meu livro, que atrasou, a transportadora perdeu, e por coincidência, não sei se por coincidência, ele chegou hoje. Hoje à tarde eu recebi. E por que eu estou falando do livro? Eu estou falando do livro por isso aqui, ó, que eu me permito ler e terminar minha fala. Eu digo assim, nisso que eu mostrei, para Cláudio Bispo, nosso querido Claudinho, estudante do Prof. Filo, que se fez amigo, amigo que se fez irmão, irmão educador da simplicidade, da alegria e da generosa abertura à natureza, à ancestralidade, aos deuses e deusas do aqui e do além. Sua dança nos carnavais de Salvador, sua reverência nos terreiros de filiação, sua irreverência ao afrontar os grilhões da vida, são lições que ficam. Axé, meu irmão. Muito obrigado pela atenção, fico aguardando, aberto ao diálogo. Professor Junot, agora a mim particularmente emocionou, a quem eu agradeço, estendo mais uma vez os cumprimentos da noite de hoje. Então, o Marcos, professor Junot, traz uma reflexão que é assim: como controlar essa perversidade humana? Com jurisdição, com educação, com religião, com legislação, se tudo isso tem falhado? Ô, Marcos, eu queria ter uma bola de cristal, rapaz, e poder te dar a resposta. Infelizmente eu não tenho. Mas, não obstante a brincadeira, eu penso que essa é uma discussão importante, não é? Mas eu costumo pensar que o nosso olhar sobre a pessoa humana é um olhar sobre um animal que é inconcluso, não é? Então, veja, jamais podemos negar a nossa base de animalidade. Nós somos esses animais e nós somos esses animais inconclusos. Ou seja, nós chegamos aqui completamente sem repertório para uma vida garantida. Nós não temos nada garantido, nós não temos nem a vida garantida. Do ponto de vista racional, a vida humana não tem lógica, não é? Já diz o poetinha, navegar é preciso, viver não é preciso, não tem precisão. Então, veja, esta coisa contraditória, esta coisa que marca a nossa presença no mundo, a nossa existência nesse mundo onde tudo está em construção, nós estamos em construção,
O mundo está em construção, construímos o mundo, alcançando aquilo que a gente chama de humanização, humanizamos o mundo. Então, este é um processo em que não nos afirmamos nem como esses animais devoradores uns dos outros, não é o Homo lupus homini, e nem como esses animais de hobby, e nem como esses animais bons, adormecidos, num paraíso sem fim, não é? Não, nós somos pessoas inconclusas. Se eu posso fazer uma apelação, e se ela for válida, o apóstolo diz assim, eu sei o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero, não é? Em outras palavras, o poetinha diz que uma parte de mim quer isso, mas a outra parte quer aquilo, não é? E chega a concluir dizendo que traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte, ou vida e morte, não é? Então, veja, eu fico pensando, será que nós precisamos mesmo controlar essa voracidade? Será que tirar de nós esta coisa ilógica, esta coisa que parece absurda, não seria tirar de nós a própria peculiaridade daquilo que nós somos, animais em construção? Agora, penso, nós precisamos coletivamente construir sentidos, construir pactos, construir códigos que sejam construídos diuturnamente, cotidianamente. Não é um AI-5, sabe, Marcos? Não é uma lei que vem de cima para baixo, que diz assim, olha, de hoje em diante o homem vai ser um animal cordial, homens e mulheres se respeitarão mutuamente e esse respeito vai se dar. Não é assim. Isso se constrói na base da existência humana. Mandela já diz, ninguém nasce com preconceito, o preconceito se aprende, não é? Isso se faz pela via da cultura. E a cultura é algo construído. Nós costumamos pensar que nós nascemos humanos, mas da humanidade dos outros. Na verdade, aquele bolinho de carne lá, de 9 meses, que explode para esta vida da banda de cá, aquilo é um animalzinho, não é? Mas é um animalzinho que a gente chama de humano porque ele participa da humanidade dos outros, a humanidade dos seus pais, a humanidade dos seus pares, a humanidade de sua parentela, não é? E por isso ele vai ser condicionado. Essa é a primeira experiência da existência humana. É do condicionamento, é um processo de seleção primária. A entrega de um pacote, de uma cultura, não é? Só que essa entrega, como ele é um animal que tem a potencialidade de se constituir humano, essa entrega precisa receber um significado, porque ele precisa construir em si a sua humanidade. Agora eu quero terminar dizendo para ti uma coisa, é que esta animalidade, para usar uma expressão parafraseando a sua perversa, que parece própria ao ser humano, é lembrar, Marcos, que nós vivemos no sistema capitalista. E o capitalismo só é capitalismo porque ele barbariza as pessoas, porque ele cauteriza as pessoas, porque ele tira homens e mulheres do centro e coloca o dinheiro, porque ele tira a possibilidade de uma vida justa e digna e coloca a concentração de renda, o lucro, não é? Então, não é por acaso. Lembra lá do poetinha, eu vi um homem no lixo, catando lixo, vivendo lixo, dormindo no lixo. O bicho, meu Deus, não era um rato, não era um gato, não era um cão, o bicho, meu Deus, era um homem. Não é? É isso que é, infelizmente, a maioria absoluta do nosso povo. Bichos, 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 bichos. E nós não temos o direito de denunciar isso, porque quando denunciamos, chamaram de comunistas. Não é? Dom Helder chegou a dizer, quando eu recebia os ricos na minha casa, eu era chamado de santo. Quando eu abraçava os pobres e falava do reino de Deus, eu era chamado de santo. Quando eu denunciei a pobreza como uma marca estrutural da injustiça capitalista, eu fui chamado de comunista, não é? Eu não sei, eu acho que
nós precisamos permanecer atentos e sermos esses doidos, sabe? Sem um juízo de valor que eu digo assim, eu tenho que conter a maldade da alma humana. Eu tenho que conter a voracidade do capital que abre as asas sobre todos nós. Entende, Marcos? E ajudar para que as pessoas comam, para que as pessoas vistam, para que as pessoas morem, para que as pessoas tenham o mínimo de coisa que as faça parecer com humanos. E depois nós vamos brigar pelo resto, entende? Essa é a minha reflexão. Me desculpe que eu me delonguei. Professor Junot, que abriu a nossa fala, eu peço que o senhor faça aí as suas considerações finais e, mais uma vez, eu lhe agradeço pela participação da noite. Opa, eu que tenho que agradecer, não é, a paciência de quem reservou esse tempinho da noite para escutar a gente, não é, para ajudar a refletir, dizer que é isso mesmo, a gente está colocando tijolinho a tijolinho, tijolinho a tijolinho, sem tirar o pé do chão, não é, sem soltar a mão do outro, não é. É a gente entender. O cantante diz que toda forma de amor vale a pena, não é? De amor, não de ódio, não de egoísmo, não é? Não de injustiça. É justamente isto que nós queremos para a nossa vida. É uma sociedade onde o respeito à dignidade, aos direitos da pessoa sejam respeitados. A meu ver, a coisa mais importante que eu aprendi na Escritura diz assim, ó, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida digna. Vida e vida digna. Vida e vida digna. Não é? Que esse seja o nosso jargão, o nosso refrão do dia a dia. Muito obrigado uma vez mais, me coloco à disposição. É realmente uma alegria grande estar com vocês. Para mim, que já sou um jovem ancião, escutar dois jovens assim com tanto conhecimento, militância, uma verve política, isso realmente me enriquece, me renova e eu aprendo muito com isso. Muito obrigado a todos e a